Gente, é o seguinte, depois de 1 ano e 9 meses, foi preso novamente o motorista que atropelou e matou a idosa Maria Terezinha Inglês, de 69 anos. Mas não por esse crime. Ele foi flagrado dirigindo bêbado nesta madrugada. A família da idosa, que morreu em março do ano passado, ainda espera que essa justiça seja feita. A idosa Maria Terezinha foi morta em Almirante Tamandaré no dia 16 de março. Ela estava no canto da rua Ângelo Prosdóximo, onde deveria haver uma calçada, quando foi atingida pelo veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na porta do hospital. De acordo com a família da vítima, há indícios de que o motorista, Nelson Gobet, de 58 anos, estava embriagado e com a carteira de habilitação vencida no momento do acidente. Ele fugiu sem prestar socorro e foi encontrado mais tarde pelos vizinhos. Ele passou 2 dias preso, mas em março do ano passado pagou fiança e foi liberado. Em fevereiro desse ano, ele não apareceu na audiência marcada no Fórum de Almirante Tamandaré. Ele chegou a ser considerado um foragido da justiça, já que não foi localizado em nenhum dos endereços que passou ao juiz e a audiência foi cancelada. Gobet já teve outra passagem pela polícia em 2005, quando foi acusado de estelionato. Você vê, atropelou, ficou 2 dias preso, foi liberado e agora foi preso de novo. Nader Kalil, deixa eu falar com o Nader aqui. O que nós temos de novidade desse caso, Nader? Vai ficar preso agora o homem ou já foi solto novamente? Por enquanto ele fica preso por causa do mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Almirante Tamandaré. Conforme você falou muito bem, ele deveria ter comparecido à audiência de custódia no mês de fevereiro deste ano de 2020 e não compareceu quase 1 ano depois desse incidente. Acabou fugindo, endereço incerto, não encontrado e não sabido, e dessa vez acabou sendo encontrado com um documento falso, a carteira de identidade. Não tinha habilitação. E o mais grave de tudo, você falou que ele estava bêbado. Eu diria que ele estava em estado de coma alcoólico. 0,96 miligramas de álcool por litro de sangue, quase 1 miligrama. Isso significa que uma pessoa que não é acostumada a beber, ao consumir uma quantidade como essa de álcool, entraria em coma alcoólico. É incrível como ele continuava conduzindo o veículo e por isso acabou sendo flagrado, porque estava em zigue-zague. Ao ser conduzido aqui para a delegacia, foi constatado que ele estava com essa carteira de identidade falsa, foi checada a documentação correta e foi visto que ele estava com mandado de prisão em aberto. Conosco aqui, em frente à Delegacia de Fazenda Rio Grande, está a neta da dona Terezinha, a Bianca Inglês. Bianca, que foi uma das pessoas que correu atrás para que esse homem hoje estivesse preso, né, Bianca? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Foram 1 ano e 9 meses bem complicados que a gente ficou indo para a delegacia, entre outros locais, pedindo justiça pelo falecimento da minha avó, né? Por esse crime que foi acusado como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a gente vê como um crime doloso, né? Porque quando uma pessoa ela ingere uma quantidade dessa de álcool, que inclusive ele estava assim no dia que ele foi preso por ter matado a minha avó, a gente entende que ela assume o risco de matar. Pegando um veículo automotor com uma quantidade totalmente excessiva de álcool, ela sabe que ela pode cometer um crime como esse, trazendo uma vítima fatal, que dessa vez foi a minha avó. Mas que a gente tem tanto hoje em dia, né? Então a gente quer justiça, a gente quer que ele não saia dessa vez, que ele fique aqui e que ele pague pelos atos. A gente só quer que o Nelson pague por tudo que ele fez. Você está emocionada falando tudo isso porque foi com base nas fotos que você bateu, foi com base na investigação que a família fez, que hoje ele está aqui preso na Fazenda Rio Grande. Sim, a gente foi atrás aí, foi um longo período, vários endereços que não era encontrado, Nelson, mas a gente tinha fé que um dia ele seria encontrado, porque ele não ia deixar de beber e dirigir. E os carros que ele dirige são carros que não têm condições nenhuma de estarem no trânsito. Então a gente sabia que uma hora ou outra a polícia ia pegar ele dirigindo novamente. Graças a Deus, dessa vez não teve mais uma vítima fatal, mas se esse cara sair daí dessa delegacia, a gente não sabe qual que será a próxima vítima. É importante ressaltar que um dos fundamentos aí que levaram à prisão dele foi a testemunha, um amigo que confirmou que ele havia bebido a noite inteira, eles beberam a noite inteira. E essa testemunha só foi levada à delegacia para esse depoimento por vocês, foi a família que convenceu esse rapaz a falar? Isso, esse rapaz ele estava dentro do carro no momento da situação que teve o atropelamento da minha avó.
ele desceu do carro, então, assim, foi um crime até meio premeditado, eles fizeram algumas ações ali. Esse rapaz desceu, eu falei com ele no dia, uma hora depois que a minha avó tinha morrido, eu encontrei ele na rua, descendo na frente da casa da minha avó. E ele falou que ele estava junto, ele estava no carro e ele desceu do carro e ele estava numa situação assim que ele não sabia nem quem era ele. E os dois estavam. E dias depois a gente conseguiu conversar com ele, Lázaro, né? E ele foi até a delegacia, fez o depoimento, foi alguns meses depois, inclusive, que a gente teve o depoimento dele no inquérito, e ele afirma que eles beberam a noite inteira e no dia do acidente eu fui até o bar que ele bebeu, falar com a proprietária do local. E eu tenho um vídeo dela mostrando, inclusive, o copo de pinga que ele bebeu e ela falou que ele saiu caindo no chão e entrou no carro e aí foi e acabou matando a minha avó. Ou seja, se esse homem não tivesse bebido e dirigido, assumindo o risco de matar de forma muito dolosa, talvez sua mãe hoje estivesse a sua avó hoje estivesse ao lado de vocês, da sua mãe, da sua família. Com certeza, né? A gente sabe que o álcool e direção, ele é uma arma extremamente perigosa. E se ele não tivesse bebido, ele não teria entrado na calçada, que foi o local que ele pegou minha avó. A minha avó estava na calçada, ela não estava na rua. Então ele não teria feito tudo isso, ele não teria arrastado o corpo dela por 20 metros, não teria, né, feito uma morte tão cruel como foi. Vamos aproveitar, o Jasson está lá com a doutora Márcia nos estúdios e ele quer falar com você. Ela está te ouvindo, Jasson, pode falar com a Bianca. Pois é, Bianca, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Sei que para a família é um momento de muita tristeza, foi e continua sendo, a ausência sempre nunca é preenchida, a gente sabe disso, né? Sempre fica esse vazio na família, mas eu queria saber o seguinte, agora, você acredita que esse homem agora deva ficar atrás das grades? Porque a outra pergunta que eu queria fazer na sequência, emendar aqui, Nader, é o seguinte, a quantidade que ele teria bebido lá quando atropelou a mãe da Bianca e quanto que ele foi preso agora. Esse 0,96 é de agora ou é de anterior? Ou seja, dá para fazer um comparativo aí, Bianca e Nader? Quando ele foi preso, ele abandonou o veículo, né? Então, a gente encontrou ele em casa, dentro de uma cama box, e não foi possível fazer o teste do bafômetro porque ele não estava dirigindo. Então, a gente não tem isso no nosso inquérito. A gente só tem os relatos dos policiais que fizeram a apreensão, que relataram que ele estava com alto teor alcoólico. E a gente não tinha essa informação. Graças a Deus, agora a gente tem mais um flagrante dele, né? Agora ele é um reincidente e temos essa constatação de miligramas por litro de sangue, que é extremamente alta. Então, hoje a gente consegue constatar esse álcool e realmente a gente espera que ele fique atrás das grades, porque quando ele foi solto a última vez, a gente não acreditou que poderia acontecer isso, porque ele tinha matado, ele tinha sido preso em flagrante e ele foi solto. Então, a gente... Fiança de R$2.000. De R$2.000, só o velório. A vida da sua avó custou R$2.000, só o velório foi 10 vezes mais, pelos cálculos foi. Cerca de 20 mil. Cerca de 20 mil, então assim, a gente sabe que ela não vai voltar. Mas o que a gente espera, o que vai confortar os nossos corações, porque ele acabou com a nossa família, o que vai confortar os nossos corações é que ele pague por esse crime. Que ele pague e que ele fique na prisão, que é o lugar dele. Ele não pode mais matar outras mães. Pois é, Bianca e Nader, a vida, na verdade, a vida não tem preço. Né? A vida não tem preço. Eu quero saber agora da doutora Márcia. Doutora Márcia, 0,96 miligramas de álcool por litro de sangue, doutora. Isso é muita cachaça. Quanto mais ou menos, doutora Márcia? Para quem está em casa, para dona Maria. Alô, dona Maria, dona Rosélia, a senhora que está assistindo aí o Balanço Geral, sabe quanto que é de pinga? Isso aí? Isso daí vai dar quase 1 litro de pinga. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Você acha que alguém que toma quase 1 litro de cachaça tem condição de pegar um carro e sair dirigindo, minha? A pessoa não consegue andar, nada. Desculpa. A pessoa não consegue andar. A pessoa não consegue andar. A senhora acredita que esse homem fica preso agora, doutora Márcia? É o seguinte, ele tem essa situação de que ele tem um mandado de prisão porque ele deixou de comparecer nas audiências, deixou de informar onde estava. Então, nesse caso, não deve ser dada uma nova oportunidade para ele, porque ele vai fugir de novo. Então, ele deve permanecer preso, sim. Pois é. Aí é o seguinte, a produção está me falando aqui, nossa direção, que 1 litro de pinga dá mais ou menos 20 doses. É isso? 20 doses. Quer dizer, se você está numa festa, se você vai tomar um aperitivozinho, dá para 20 pessoas. Aí, uma só.
Uma só. Tomou quase uma garrafa inteira, pegou o carro e saiu dirigindo. E tem outra situação, doutora Márcia. O homem não tem habilitação. De fato, não tem nada certo aqui, né? Documento que não é dele. Não tem nada certo. Ele estava usando um documento falso, que também é um crime autônomo, né? Ele não tem habilitação, não poderia estar conduzindo veículos, tem o problema da dosagem alcoólica e o mais terrível de tudo, ele atropelou uma senhora na calçada e a arrastou por 20 metros. Né? É muito. E agora, doutora Márcia, com todos esses crimes aí, o que a senhora acredita que ele deve pagar e qual a pena que ele deve pagar? Bom, em relação ao homicídio, é possível que haja uma reconsideração de homicídio culposo para doloso, enquanto a própria denúncia pode ser alterada. Isso é possível, de acordo com as provas. O promotor vai verificar e vai dizer, olha, a gente está achando que, por esses dados todos, que isso não é um homicídio culposo, e sim um homicídio doloso. Que inclusive parecem ser as características. Eu não tenho todo o processo aqui para analisar, mas parecem ser as características. E existem os outros crimes, conduzir novamente veículo alcoolizado, estar com um documento falso, enfim. É importante mesmo que ele permaneça preso, até para não vitimar outras pessoas, né? Bianca, você acredita, confia agora no trabalho da polícia, você acredita que esse homem vai ficar preso, Bianca? A gente da família já não tinha mais esperanças nem que ele seria encontrado. Graças a Deus ele foi uma notícia assim muito libertadora para nós e nós esperamos que ele fique preso, né? A gente não sabe quais serão os pareceres da justiça, até porque a gente está no meio de uma pandemia e ele alega ser um senhor com comorbidades, então para a justiça ele é quase um inocente. Mas a gente espera que dessa vez a justiça seja feita e nós, familiares, estamos por dentro do caso e a gente vai cobrar. A gente vai ficar em cima, não vamos deixar a minha avó ser apenas um número. Ela não é um número. Ele não pode matar outras pessoas no trânsito. E se ele for solto, ele vai matar. Tá bom. Muito obrigado a Bianca, obrigado ao Nader Calil. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Balanço Geral. E ó,